conseguir expressar o tamanho da minha alegria de poder estar aqui compartilhando, conhecendo mais um pouco de vocês. E antes de eu falar um pouquinho do que eu vim falar hoje, eu quero me apresentar para vocês, mostrar quem eu sou, tentar mostrar aqui um pouquinho de quem eu sou, de onde eu vim. Meu nome é Eduardo Zídio, eu tenho 39 anos, sou casado com a Marcele Soeiro, tenho uma filha de 6 anos, a Mariana. Elas não puderam estar aqui comigo, primeiro porque eu vim a trabalho, segundo porque elas tinham um evento lá na igreja. Eu frequento a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, ela é mais conhecida como ADAI, nas redes sociais e tal. Nosso pastor é o pastor Rodrigo Soeiro. Meu primeiro ministério é esse que eu apresentei, é a minha família. E os outros ministérios que eu trabalho lá na igreja como voluntário, a pastoral de uma das nossas congregações. Eu e a minha esposa pastoreamos uma de nossas congregações também. Somos pastores dos nossos adolescentes da igreja e somos ministros de louvor também. Temos um ministério itinerante que visita algumas igrejas também. Então, nós estamos envolvidos um pouquinho de tudo isso que nós fazemos lá na igreja. Eu trabalho no Alfa Brasil faz 1 ano e meio, mais ou menos. O escritório do Alfa Brasil tem 1 ano e meio, mais ou menos. Antes de trabalhar no Alfa, eu vim do mundo mais corporativo. Eu cursei, me formei em administração, ciências contábeis, e toda a minha caminhada, minha trajetória foi dentro do mundo corporativo, trabalhando e sempre sendo voluntário na igreja. E, bem resumidamente, hoje eu vivo um sonho na minha vida, que é trabalhar com algo que é ministerial também, porque o principal objetivo do Alfa é apresentar Cristo para as pessoas. E essa foi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida. Só que a melhor oportunidade que eu tive na minha vida chegou no pior momento da minha vida. Eu não vou contar aqui nos detalhes, mas resumidamente, quando eu iniciei o processo de contratação pelo Alfa, teve todo um processo seletivo, como qualquer empresa, qualquer organização séria. Na mesma semana que eu recebi o convite para participar do processo, o meu pai foi internado por Covid. Toda a minha família tinha pego Covid, mas o meu pai ficou muito ruim. Meu pai, muito novo, estava com 62 anos. E no decorrer de 20 dias, onde eu estava no processo seletivo, todas as semanas fazendo uma entrevista, no final desses 20 dias, eu recebi a melhor notícia da minha vida, onde eu fui aprovado para trabalhar no Alfa, e ao mesmo tempo, na mesma semana, a pior notícia da minha vida, quando eu perdi meu pai. E aí, tudo isso que eu vivi naquela semana, essa turbulência de emoções, me fez questionar muito daquilo que Deus queria para a minha vida. E como o que eu mais busco na minha vida é ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus me trouxe paz, e depois de 10 anos que eu estava numa multinacional, na General Electric, Deus me direcionou para começar esse desafio de começar a organizar o Alfa no Brasil como escritório. O Alfa já existia no Brasil há alguns anos, já bastante tempo já, só que não tínhamos um escritório oficial. E assim, eu afirmo com todas as palavras de que nesse 1 ano e meio que eu estou no Alfa, eu tenho vivido as melhores experiências com Deus da minha vida. E não sei o dia de amanhã, o amanhã literalmente a Deus pertence, mas o que eu mais procuro fazer é a vontade dele para a minha vida. E até aqui tem dado certo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho do Alfa, pode passar? Um pouquinho do que eu quero falar para vocês, e vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais breve possível, para a mensagem não ficar muito maçante. Vou passar um pouquinho da nossa missão, visão, valores, o que é o Alfa, o que dizem sobre o Alfa, a estrutura do curso, os recursos para organizar, onde, para quem e como começar. Pode passar. Gente, essa é a visão do Alfa, a evangelização das nações e a revitalização da igreja e transformação da sociedade.
Então, a principal visão do Alfa é trabalhar tanto para cristãos que acabaram de chegar na igreja, que já estão na igreja há 50 anos, como para pessoas que talvez nunca pisariam numa igreja, porque teve algum trauma na igreja, na sua infância, teve alguma coisa, e sabe aquela pessoa que rechaça completamente o evangelho? O Alfa foi criado para esse tipo de pessoa e para quem já está na igreja, e é muito interessante como ele consegue atingir as duas pessoas. E a missão da igreja, a missão do Alfa, é equiparmos e servirmos a igreja em sua missão de ajudar as pessoas a descobrirem e desenvolverem uma relação com Jesus. Pode passar? Os nossos valores, pode passar. Os nossos valores estão muito ligados, né, com a nossa visão. Somos para a igreja, pela igreja e através da igreja. Se não existisse igreja, não existiria Alfa. Nós não queremos que as pessoas se convertam ao Alfa. Nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus e frequentem uma igreja. A principal missão do Alfa é levar pessoas para a igreja. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da história do Alfa. Pode passar. Nós amamos a unidade. E é muito interessante porque o que nós estamos vivendo aqui é muito do que acontece no Alfa. Nós temos, acredito que diversas denominações aqui reunidas, diversas pessoas reunidas, e o Alfa, ele foi pensado justamente para isso, para que você, independente da cultura da sua igreja, o Alfa não quer transformar a cultura da sua igreja, ele quer agregar a cultura da sua igreja. Às vezes é uma cultura mais conservadora, ou mais pentecostal, enfim, o Alfa ele consegue se adaptar à cultura da sua igreja, e isso é muito importante. Obrigado. Pode passar? Acreditamos que a igreja é digna da melhor qualidade. Se vocês olharem os episódios do Alfa, o Alfa ele é dividido em episódios, né? E os episódios eles foram gravados com a mais alta qualidade possível. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, inclusive eu vou trazer um exemplo, vou dar um spoiler de uma novidade que nós temos aqui, que vocês vão ver em primeira mão. Mas cada episódio foi gasto uma média de 1,5 milhão de libras. E, assim, por que foi gasto tudo isso? Porque realmente, se vocês verem a qualidade do que é feito, de como foi produzido, aonde foi gravado, eles gravaram em diversas regiões do mundo, então viajaram e levaram toda a produção. E assim, é uma coisa muito cativante, é uma coisa que prende atenção. Então a gente acredita que tudo que a gente faz tem que ser com a excelência. Tem que ser, porque o nosso Deus é merecedor disso. A gente busca isso e a gente tenta fazer o melhor possível. Pode passar? Aí essa vem a parte difícil para mim, que sou do escritório. Acreditamos que devemos dar tudo que temos de graça. Então nós temos que priorizar total qualidade e excelência e nós não cobramos nada por isso. E eu que me viro com isso, entendeu? Porque eu que sou o diretor. Então eu tenho que oferecer tudo para as igrejas porque é um trabalho missionário. Nós estamos aqui para servir as igrejas. Tudo que nós fazemos, os PDFs, os vídeos, tudo é oferecido gratuitamente, para que qualquer pessoa tenha acesso, para que o evangelho de Cristo realmente seja partilhado com as pessoas. E aí como a gente faz isso? Aí é o que eu falei, esse é o problema meu, é a minha dor de cabeça diária. Mas glória a Deus por isso. Pode passar? E o que é o Alfa? O Alfa, essa é a melhor visão que nós podemos dar para o Alfa. O Alfa ele é uma ferramenta. Por isso que eu falei que o Alfa ele não é uma igreja e nunca vai ser uma igreja e não quer nada. Nós sabemos exatamente o nosso lugar. Nós queremos entregar uma ferramenta a mais para as igrejas, porque nós acreditamos que, assim como o Alfa, existem diversos outros cursos, diversos outros treinamentos, diversas outras coisas que as igrejas possuem, que as igrejas criam, e o Alfa não quer invalidar nenhuma delas. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui do que eu vivo lá na minha congregação. Eu vou lá levando um pouquinho para frente, nós temos teoricamente 3
é, não é produto porque a gente não vende nada. Mas se fosse colocar numa escala de produtos, seriam 3 produtos que o Alfa disponibiliza, que é a série Alfa Adulto, a série Alfa Jovem e um curso do casamento. E lá na igreja, por exemplo, que eu frequento, nós temos o curso Casados para Sempre. E nós também temos o curso do casamento Alfa. E nós ainda não tínhamos feito o curso do casamento Alfa, porque nós não queríamos invalidar tudo que estava sendo feito dentro do Casados para Sempre. Então, nós estudamos a melhor forma de nós conseguirmos agregar as pessoas nos dois. Então, assim, por isso que eu falei que o Alfa ele não fere a cultura das igrejas. O que nós fizemos lá na nossa igreja? Muitas pessoas, vários casais que já fizeram Casados para Sempre, depois de alguns anos, a gente queria um curso de reciclagem, né, para a gente ter aquele momento de novo. E aí, o que a gente faz agora? Aplica o curso do casamento do Alfa. Então, a gente consegue ter as duas coisas, né? Então, é muito importante porque, às vezes, você, na sua igreja, na sua denominação, já tem algum trabalho evangelístico, já tem algum trabalho missionário, mas o Alfa não quer invalidar esse trabalho que já é feito. Ele quer agregar com aquilo que já é feito na igreja. Por isso que nós chamamos de ferramenta. Acreditamos que todos devem ter a oportunidade de explorar os conceitos básicos da fé cristã, fazer perguntas e compartilhar seus pontos de vista. O Alfa foi feito para iniciar essa conversa. Eu vim de um contexto, né, de Assembleia de Deus. Hoje, a Assembleia de Deus que eu frequento, lá em São Paulo, a gente costuma falar que a Assembleia de Deus da Parede Preta, o pessoal não dá muita moral, mas é a Assembleia de Deus da Parede Preta. Mas eu vim de uma Assembleia de Deus bem tradicional. E eu lembro que fazer perguntas não era uma coisa muito incentivada, pelo menos na minha geração. Né? Na verdade, quanto menos perguntas você fizesse, era melhor. Era para você obedecer e ponto. Não precisava ficar fazendo muita pergunta. Só que hoje, nos dias atuais, a gente vê que a sociedade mudou muito. Né? E assim, num culto, no meio da pregação, a gente não abre espaço e nem deve abrir espaço para as pessoas ficarem fazendo perguntas e os questionamentos dela. Então, o Alfa, ele cria essa oportunidade das pessoas fazerem aquelas perguntas, aquelas dúvidas que muitas vezes é uma pergunta que está guardada ali e que, através dessa pergunta, ela vai abrir o coração dela para que o evangelho entre. Então, o Alfa, ele cria esse ambiente para as pessoas irem à igreja. Pode passar? A história do Alfa. Muitos acham que, às vezes, é novidade do que eu estou falando aqui do Alfa, mas pode passar. O Alfa começou em 1977, numa igreja chamada HB, a Holy Trinity Brampton. É uma igreja na Inglaterra. E o Alfa ele começou como um curso apostilado para novos cristãos. Então, era um curso normal. As pessoas que estavam chegando na comunidade, na igreja, tinham um curso onde falava das bases da fé cristã. Só que o que aconteceu? A partir do momento que o Nick Gumbel assumiu os trabalhos com o Alfa, na década de 90, ele começou a olhar o Alfa ele fazia muito mais sentido para fora, para trazer pessoas para a igreja, né? Porque como ele trata das bases da fé cristã, muitas vezes essas bases já estão enraizadas nas pessoas que frequentam a igreja. Então ele começou a ter essa visão um pouco mais evangelística e ele conseguiu conectar essas duas coisas. E aí eles começaram a fazer a primeira conferência do Alfa. Aconteceu em 1993 na HB, onde mais de 1000 líderes de diversas igrejas e denominações estiveram presentes e a partir dali começaram a utilizar o Alfa nas suas denominações. E no ano de 94, a série foi filmada, começaram a fazer essa produção em vídeos, e onde se tornou muito mais prático e muito mais fácil aplicar o Alfa em qualquer denominação, e eu vou explicar mais para frente o porquê. Pode passar? As palestras do Alfa, elas foram remodeladas para o público atual na série de filmes. E hoje, essa série ela é traduzida em mais de 115 línguas. Na verdade, a gente acredita que até mais línguas que a gente nem conheça,
já são feitas, porque as pessoas podem baixar o vídeo e trabalhar nele. E hoje ele está em mais de 180 países, e quando eu falo mais de 180 países, é do que nós temos controle. Porque se uma pessoa passar para uma outra, às vezes a gente nem consegue saber que um outro país está fazendo. A gente já ouviu histórias de tribos africanas isoladas de qualquer coisa assim no mundo, que estão aplicando alfa, e aí a gente se pergunta como que o alfa chegou lá, como que eles conseguiram traduzir na língua deles, no dialeto deles. É uma coisa muito de Deus, assim. Pode passar? O alfa significa início, né? É uma série de encontros que explora livremente os fundamentos básicos da fé cristã. Então, a série ela tem cada vídeo tem cerca de 20 a 30 minutos, e ele, como eu falei, ele vai trabalhar as grandes questões sobre a fé e apresenta os fundamentos do cristianismo. Então a gente vai ter temas assim: quem é Jesus, como posso ter fé, como e por que oro. E o alfa foi desenvolvido para servir a igreja local. É aquilo que eu falei. O nosso maior prazer é quando o pastor, o líder, enfim, o nosso contato do alfa na igreja liga para a gente e fala. Já aconteceu isso comigo, particularmente. Determinada igreja fez alfa, e na hora que acabou a alfa, chegou assim, agregou umas 60 pessoas na igreja, era uma igreja pequena, e das 60 pessoas que foram fazer alfa, 60 pessoas ficaram na igreja, e aí o pastor falou: Du, e agora? O que eu faço? Eu falei: agora cuida desse povo aí, agora deixa eles serem igreja. Então isso é muito bom. E aí algumas pessoas perguntam: mas eu fiz o alfa esse ano que vem vai ter um outro vídeo? Não vai ter um outro vídeo. A gente tem alguns projetos, eu vou compartilhar, dar uns spoilers aqui, mas os vídeos não mudam, porque o que faz o alfa ser especial não é só o conteúdo do vídeo, mas é a conexão que você faz com as pessoas. Então, se você troca as pessoas que estão fazendo o alfa, você vai ter sempre experiências diferentes. Então, nenhum alfa é igual, mas em geral todos oferecem 3 elementos comuns. Esses são os 3 pilares que a gente fala, que é a comida, e crente gosta de comer, a gente viu aqui no café, os vídeos e uma boa conversa. Pode passar. Pode passar. Obrigado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de pessoas que acredito que vocês conheçam, pelo menos alguns, e que vestem a camisa do alfa e que ajudam a divulgar o alfa pelo mundo afora. Pode passar? Pastor Rick Warren, ele diz: alfa é uma das ferramentas de evangelismo mais potentes do século 21. Alfa é uma ótima maneira de trazer pessoas que jamais se veriam em uma igreja para um estudo em grupo. Pode passar? Pastora Joyce Meyer, alfa é uma ferramenta excelente para mobilizar homens e mulheres a apresentar o evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. Pastor Tim Keller, que infelizmente nos deixou, felizmente para ele, está na glória ao lado de Deus. Ele diz: o formato alfa é definitivamente uma enorme melhoria e é adequado para o nosso tempo, porque um processo está envolvido, em vez de uma apresentação rápida, é mais comunitário. E o pastor Francis Chan, para quem não conhece a história desse pastor, ele tem um testemunho muito maravilhoso. Quando ele, acho que um dos maiores desafios dos pastores é ter uma igreja grande, a igreja vai crescendo, e quando ele estava com a igreja, com 4.000 membros, Deus falou: então, agora abandona essa igreja aqui, coloca alguém no teu lugar e vai abrir uma outra lá na Ásia, começar do zero. E ele fez isso, tem um grande testemunho. Deus tem usado o alfa poderosamente para convocar irmãos e irmãs de diferentes denominações e origens para se unirem para proclamar o evangelho. Este trabalho de unidade alegra o Senhor. E para quem gosta de uns documentários no Discovery Channel aí, o Bear Grylls é aquele cara que se joga nas ilhas e sem nada, só com uma faquinha, meio o MacGyver da nossa época, e ele começa a fazer uns filés de jacaré lá na ilha para ele não morrer de fome, enfim. Ele é apresentador da Discovery. Alfa foi a melhor coisa que já fiz. Ajudou a responder algumas das minhas grandes perguntas e a encontrar uma fé fortalecedora na minha vida. Pode passar.
E aqui tá mais pequenininho, mas só para colocar alguns pastores nacionais, né, que utilizam o Alfa. Pastor Ézio, da Presbiteriana Independente de Brasília. Pastor Marcelo Schneider, da Luterana do Rio Grande do Sul. Pastor Josué Valandro, da Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Esse é o meu pastor Rodrigo Soeiro, da Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. E Arlete Simões, que é a líder de pequenos grupos da Metodista Livre de Diadema, Ministério Nikkei, que começou a fazer o Alfa na pandemia. E é muito interessante a história da Arlete, porque não sei quantos de vocês aqui sofreram, assim, acho que todo mundo sofreu na pandemia, todas as igrejas sofreram. Em muitas igrejas nós tivemos que migrar as coisas tudo para o online. Reuniões de Zoom, cultos pelo YouTube. E assim, a gente tem na igreja uma geração que não estava tão ligada, né? Nós temos lá na igreja um ministério chamado 50+, e essas pessoas não estavam tão conectadas assim, para ficar numa reunião de Zoom e tal. E a igreja, essa Metodista Livre Ministério Nikkei, a maioria a faixa etária dessa igreja, o mais novo assim é de 40, 42 anos assim, e pega toda a geração próxima. E ela começou a fazer o Alfa durante a pandemia, e foi incrível o boom que a igreja dela teve, das pessoas cada vez mais conectadas, e agora já tem 2 turmas de Alfa Jovem que eles estão fazendo na igreja, enfim, foi um testemunho muito bonito. Pode passar? Como que é mais ou menos a estrutura do Alfa? São cerca de 12 encontros semanais e um final de semana ou Alpha Day, um dia Alfa, né? Mais ou menos isso. Pode passar? Como é uma típica sessão do Alfa? Esses são os pilares que eu comentei com vocês. Comunhão, onde a gente vai ter comida, que vai gerar amizade. E a comida é um baita chamariz para as pessoas, principalmente, às vezes você vai convidar uma pessoa que nunca ia pisar numa igreja. E aí você fala, vamos assistir um culto, e o cara, não estou afim, né? Aquela pessoa que realmente não quer se envolver com nada na igreja. Só que chama ele para comer uma pizza, para ver se ele não vai. E aí, quando ele vai comer a pizza, às vezes é na igreja, em alguma sala, onde você vai fazer o Alfa. E assim, isso já abre grandes portas. Então, a gente tem esse pilar da comunhão, que é feita com amizade, comida. O ensino, que é feito através dos vídeos ou de palestras ao vivo. Você pode unir as duas coisas, né? Um vídeo que vai falar sobre cura, você trazer o testemunho de uma pessoa depois que foi curada. E a conversa, que é a partilha. Pode passar? Comunhão, pode passar. Comer, isso não tem muito segredo. E é um pilar muito importante do Alfa. Como eu disse, se nós... Comida todo mundo gosta. E assim, é muito bíblico isso. O próprio Jesus, ele adorava sentar à mesa com seus amigos, né? E quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, vamos assar um peixe, preciso conversar com vocês aqui. Então, é muito importante essa questão do discipulado e de estar na mesa. Esse ano, lá na igreja, nós estamos trabalhando o tema simples, né? Porque tentar trazer simplicidade para tudo aquilo que a gente faz, tentar trazer um propósito, um objetivo, porque muitas vezes a gente acaba fazendo tantas coisas, nos desgastamos e às vezes não estamos conseguindo atingir o objetivo, gerar o fruto que a gente gostaria. Então a gente está trabalhando o tema simples. E assim, ninguém disse que ser simples é ser fácil. Na verdade é o contrário. Você tem que pensar muito, planejar muito para você conseguir ser simples e objetivo e atingir aquilo que você quer. E nós estamos trabalhando muito essa questão da mesa, ter o tempo de mesa, né, com as pessoas, convidar as pessoas para estar junto na mesa, compartilhar o pão, isso é muito importante.
Nós temos membros que estão em outros países, e até eu estava na casa fiquei hospedado na casa do pastor Fabrício, e do pastor Fabrício, não, do Fabrício, que ele falou que não é para ficar chamando ele de pastor. e nós tivemos uma reunião online com alguns membros que estão fora do país. E eu falei para ele, pega um lanche aí, vamos compartilhar. E a gente, mesmo na tela, nós estávamos comendo junto, bebendo sim. E é muito lindo ver como traz comunhão essa questão da comida. Como é importante isso. E assim, você pode organizar um jantar super chique, e você pode organizar um café, um bolo, mas o que vai fazer a diferença não é se você vai gastar muito ou se vai gastar pouco. É a qualidade, é o carinho. E deixa eu contar um testemunho para vocês aqui que me veio à mente agora, que Deus colocou no meu coração. Nós tínhamos uma moça lá na igreja, que ela fazia parte de uma outra igreja, e ela era maestrina da orquestra. Era uma assembleia bem tradicional, e ela era maestrina da orquestra. Sabe muito de música e tal. E aí ela começou a frequentar a nossa igreja, fez todo o processo de integração, se tornou membro da igreja. Só que aí, lá na nossa igreja, nós temos um curso chamado CDV, que é Curso de Desenvolvimento Ministerial. Curso de Despertamento Vocacional. E esse curso ajuda as pessoas a se identificarem aonde ela pode trabalhar na igreja. Porque às vezes ela só trabalha no louvor. Só que às vezes ela descobre nesse curso que ela, dentro da diaconia, ela ia brilhar mais, ela ia ser feliz assim trabalhando. E essa moça, ela chegou lá na igreja e ela fez esse curso e despertou o diaconato nela. Né? Ela começou a servir na igreja. Lá na nossa comunidade nós chamamos de diaconia todo mundo que serve na igreja. E ela ficou responsável por preparar o café dos voluntários, o café do Alfa. E, gente, todo mundo sabia quando era ela que organizava o café. Porque era assim, um negócio diferente. Sabe quando você vê o carinho no pão de queijo? Quando você vê o carinho na plaquinha que ela coloca no sabor do bolo. Assim, era um negócio diferente. E a gente sentia, é interessante isso, como nós conseguimos sentir Deus no serviço da pessoa, independente do que ela faça. Quando a pessoa tem um ministério de fotografia na igreja, você olha a foto que a pessoa tirou e você consegue enxergar Deus através daquilo, através do serviço da pessoa. E aí, um membro da igreja dela, da antiga igreja, foi visitar a nossa igreja e encontrou ela lá. E falou, você está por aqui? Ela, estou congregando aqui agora. Aí ele, nossa, que legal, que bênção te encontrar aqui e tal. O que você faz aqui na igreja? Ela falou, eu sirvo o café dos voluntários, arrumo a mesa do pessoal do Alfa e tal, sirvo o café. E aí um amigo dela falou, você serve o café? Aí ela falou, mas você era maestrina da orquestra lá na igreja? Você só está servindo café aqui? Aí ela falou, eu nunca me senti tão feliz e realizada na igreja como eu estou me sentindo hoje. Porque não é o grau das coisas que você faz. É aquilo que Deus te chamou para fazer, e quando você entende isso, você faz com excelência. Por isso que, quando eu falo assim da comida e tal, não estou falando para você gastar muito para você fazer uma comida no seu grupo Alfa, mas é servir com excelência, sabe? Às vezes a pessoa que não tem um tempo de mesa na casa dela, ela não consegue almoçar com a família dela, não consegue jantar, sentar numa mesa, mas no grupo Alfa ela vai parar, ela vai comer e ela vai compartilhar. Enfim, eu só queria falar o quanto é importante esse pilar. Pode passar? Amém. Deus abençoe. O ensino, aqui são os temas que são abordados nos vídeos do Alfa. A vida é só isso, quem é Jesus, por que Jesus morreu, como posso ter fé, por que e como oro, por que e como ler a Bíblia, como Deus nos guia, o Espírito Santo, e aqui nós temos, esses vídeos são os vídeos que são tratados no final de semana Alfa, ou no Alpha Day, eu vou falar um pouquinho mais para frente.
o Espírito Santo, como aproveitar o máximo do resto da minha vida, como resistir ao mal, Deus ainda cura hoje e a igreja. Então vocês podem ver que são temas, não são temas, aquela coisa, a gente vai debater, arminianismo. Não, a gente não vai debater essas coisas no Grupo Alfa. A gente vai trazer uma base simples, mas profunda do cristianismo, para as pessoas que estão iniciando a sua caminhada cristã e para as pessoas que já estão há muitos anos na igreja e que muitas vezes pararam de lembrar o quanto é importante, o quanto é profundo tudo aquilo que elas vivenciam todos os domingos. Então, e é muito interessante como o último vídeo sugerido vai falar da igreja, porque é justamente esse gancho onde as pessoas são convidadas. O nosso Grupo Alfa, nossa temporada Alfa está encerrando, mas tudo que a gente viveu aqui, a gente quer viver com vocês na nossa igreja, na nossa comunidade. E aí é feito esse convite para as pessoas começarem a frequentar as igrejas. Pode passar? Então, o processo do ensino do Alfa, ele vai tratar muito disso. Apresentar quem é a pessoa de Jesus, o Jesus real, sabe? Hoje, principalmente nas redes sociais, na grande mídia, eu costumo falar que o pessoal está apresentando um Jesus Playmobil, um Jesus Lego, né? Onde você pode encaixar as peças que você quer. O meu Jesus é desse jeito, o teu Jesus é assim. Não, o que a gente quer realmente é apresentar o Jesus da Bíblia, o Jesus real, o Jesus que salva, liberta, que cura ainda hoje. Esse é o processo que o Alfa quer apresentar para as pessoas, comunicando-se com o Pai, apresentando o Espírito Santo, para a pessoa conseguir iniciar uma caminhada cristã ou revitalizar a caminhada cristã que ela já tem. Pode passar? Conversa, que ela é feita em pequenos grupos. Obrigado. Deus abençoe. A conversa, gente, é o coração do Alfa, né? Ouvir os outros e fazer perguntas. E acho que aqui eu estou falando com muitos pastores. Eu, também sou pastor e eu não sei se, acredito que a maioria de vocês já passou por isso. A pessoa pede um aconselhamento pastoral, ela entra na sua sala, no gabinete, ela fala tudo que ela tem para falar, ela abre o coração para o pastor não fala nada, faz uma oração e ela fala: pastor, muito obrigado. E o pastor não falou quase nada para ela, não trouxe às vezes a solução para o problema dela. Mas só o fato dela ser ouvida já ajudou ela a libertar muitas vezes daquilo que aprisionava o coração dela. Então o Alfa, ele cria esse ambiente. E é muito interessante como quem participa do grupo Alfa, muitas vezes, eu já participei de grupos Alfa onde vieram pessoas espíritas, onde vieram ateus. E nós tivemos um testemunho muito bonito de uma igreja do Sul que eles fizeram um Alfa e tinha um ateu convicto. E no final de toda a temporada Alfa, eles sempre perguntam, né, como foi a temporada, você quer falar alguma coisa e tal. E aí esse ateu, ele falou assim, eu queria agradecer todos vocês por todo esse tempo que nós passamos juntos, foi muito especial, a comida sempre estava boa. Eu conheci, tive amigos aqui que eu conheci, que eu quero levar para o resto da minha vida. E eu vou falar para vocês, foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa de igreja que eu me senti ouvido. Porque por eu ser ateu, toda vez que eu ia conversar com alguma coisa da igreja, sempre eu era rechaçado, sabe? Eu nunca conseguia expor aquilo que eu pensava. E aqui eu conseguia falar, né? Ninguém me julgava, eu não me senti julgado, e eu consegui abrir meu coração. E quer saber? Eu acho que eu quero conhecer um pouco mais esse Jesus que vocês estão falando aí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, ouvir e partilhar esse momento é o coração do Alfa. A gente não vai ter todas as respostas, mas a gente vai poder abrir esse espaço para qualquer pergunta. Eu já tive experiências de Alfa Jovem que eu fiz, onde no meio do vídeo tinha uma pergunta: se você pudesse fazer uma pergunta para Deus hoje, o que você faria? E aí um adolescente de 12 anos falou para mim, eu perguntaria para Deus por que ele levou meu pai tão cedo. Eu vou responder o quê para um adolescente desse? Eu não tenho essa resposta.
qualquer coisa que eu falar não vai tapar, muitas vezes, a dor da falta do pai que ele sentia. Mas o fato dele abrir o coração, eu já sei que eu consigo orar com ele, que eu posso abraçar ele, que eu posso caminhar mais perto dele. Enfim, é isso um pouco do que eu quis falar do coração do Alfa. A estrutura do Alfa, para você fazer, ela é muito simples. E isso é muito bom e é muito importante para as igrejas. Porque muitas vezes nós apresentamos o Alfa para as igrejas e o pastor fica preocupado, fala, eu não vou levar isso para a igreja porque vai cair no meu colo isso aí, eu já tenho muita coisa para fazer, eu não tenho muito líder na igreja, eu não tenho muito pastor na igreja para me ajudar. E o Alfa é muito bom porque ele não precisa que os líderes sejam pastores, que sejam ministros, que sejam teólogos, porque essas pessoas serão treinadas para fazer e toda a parte de ensino é trazida no vídeo. Então, para que um alfa aconteça, nós precisamos de um facilitador, mais um ajudante para cada pequeno grupo. E essas pessoas, elas são treinadas pela nossa equipe. A gente pode fazer treinamentos online, a gente pode fazer treinamentos presenciais, a gente pode fazer esse acompanhamento das primeiras semanas do alfa. E nós temos também, no caso de vocês são privilegiados aqui nessa região, porque essa igreja do Caraíba é uma igreja hub do Alfa, porque como nós consideramos uma igreja hub? É uma igreja que já faz Alfa há muito tempo, já tem uma experiência boa de Alfa, tem tido bons frutos, e então você pode, às vezes, você conseguiu um casal de voluntários, 2 jovens que são voluntários, que para começar a Alfa na sua igreja, você pode inclusive mandar, entre em contato com o Fabrício, com aquilo, depois falar, ó, vocês estão rodando Alfa aí, eu quero mandar uma galera para aprender um pouco como vocês fazem e ter essa experiência, vivenciar essa experiência. Tirando tudo isso, voltando, temos os nossos treinamentos, nós temos treinamentos em vídeo também, enfim, a gente quer dar todo o suporte possível para que você tenha boas experiências com o Alfa. E uma das recomendações que nós fazemos, nada é proibido, mas é uma recomendação, depois de anos de alfa que nós vemos nas igrejas, é que os alfas presenciais sejam até 12 pessoas no grupo, e os alfas online, que tem igrejas que ainda fazem online, seja numa média de 9 a 10 pessoas. Quando eu falo que é uma média de 12 pessoas presencialmente, tem igrejas que, por exemplo, vamos supor que todo mundo aqui, nós estivéssemos numa sessão alfa aqui. Aqui tem mais de 12 pessoas. Nós poderíamos, todos nós, assistirmos o vídeo juntos, e na hora de discutirmos, de conversarmos, nós fecharíamos grupos de até 12 pessoas. Então, não tem problema você reunir todos no mesmo local. Tem igrejas, como no caso da igreja que eu frequento, cada grupo alfa faz num determinado dia, num determinado horário. Nós abrimos inscrição e as pessoas, nós temos vários já ajudantes e anfitriões, e aí cada um marca num dia, num horário, num local, e vai fazendo essa gestão do grupo. Então, aquilo que eu falei, ele é muito adaptável à cultura da igreja, à estrutura da igreja. Pode passar? Recursos para organizar o alfa. Pode passar? Como eu falei, nós temos aqui no Brasil que a série Alfa Adultos, e toda essa série ela foi gravada lá fora, só que o vídeo ele é totalmente dublado, né? Nós temos no nosso sistema versão em inglês, que inclusive nós já fizemos alfa em inglês para as pessoas que estudavam inglês, que faziam um curso, e é muito legal que a pessoa gosta de treinar o inglês dela, né, na conversa. Escolas de inglês utilizam o alfa também, nesse caso. Mas nós temos a série Alfa Adultos, que são vídeos de mais ou menos 25 minutos. São 16 episódios divididos em 12 semanas, por causa do final de semana alfa, onde nós vamos tratar dos vídeos do Espírito Santo. E nós temos também a série Alfa Jovem, que são vídeos mais interativos, com cerca de 20 minutos cada um, e são 13 episódios, são 10 encontros. Os temas trabalhados nas duas séries são muito equivalentes, são praticamente os mesmos temas, porém a série Jovem ela tem uma dinâmica
é, né, é uma dinâmica diferente, onde atrai mais o público jovem. Tem igrejas que só utilizam alfa jovem, tem igrejas que só utilizam alfa adulto, enfim, são opções que a igreja pode utilizar. No caso da igreja que eu frequento, nós utilizamos as duas séries. Nós fazemos 2 temporadas por ano, que vai dar uma média de 3 meses, mais ou menos, de encontros semanais. E aí nós abrimos a inscrição para as pessoas se cadastrarem e convidarem as outras pessoas. Lá, a série adulto, na igreja que eu frequento, é feito separado, grupos de homens e grupos de mulheres, porque na nossa experiência, grupos de mulheres, por exemplo, as mulheres se abriam mais num grupo que só tinha mulheres, enfim. Foi uma coisa que funcionou para a nossa igreja, mas isso não é de praxe. Existem diversas outras igrejas que fazem grupos mistos. Inclusive, lá na nossa igreja, a série jovem, que é feita pelo grupo de jovens e pelo grupo de adolescentes, ela é mista, ela é feita por homens e mulheres no mesmo grupo. Então, não é muito adaptável isso. Pode passar? A série Alfa ela foi projetada para levar o público a uma jornada épica ao apresentar os fundamentos da fé cristã. Este é o Alfa pronto para ser organizado em sua igreja, casa, célula, local de trabalho, universidade e onde mais quiser em um grupo. Antes de eu trabalhar no Alfa, eu já fiz Alfa na empresa que eu trabalhava, na GE, porque nós tínhamos um escritório, né, um escritório muito grande, e de sexta-feira nós trabalhávamos de social, e de sexta-feira eles chamavam de casual day, onde você podia ir de jeans, de camiseta, era um dia mais light, assim, de trabalho. E aí na sexta-feira, às vezes o pessoal ia de fretado, ia de trem, na sexta-feira ia de carro, então era um dia diferenciado. E aí a gente já tinha na empresa salas de reuniões, várias salas de reuniões, com televisão, com sistema de áudio, tudo lá, era só plugar o laptop. E eu falei, já tenho tudo aqui, só preciso trazer a comida. E aí, o que eu fiz? A minha estratégia, na empresa que eu trabalhava, eu oferecia um café da manhã, toda sexta-feira, a gente iniciava o trabalho 8, 8h30, então às 7 horas da manhã, a gente fazia um grupo alfa na sala de reunião X. Uma outra temporada, o que eu fiz? Eu fiz o alfa durante o horário do meu almoço. Então a gente almoçava junto no refeitório, tinha uma televisão, e a gente comia junto ali, e aí, como a gente já estava comendo, e não era eu que estava fazendo aquela parte do servir, eu levava o doce, aquele docinho depois do almoço, então eu levava o docinho, o chocolatezinho para as pessoas. Então, assim, tem diversas possibilidades. Tem pessoas que fazem alfa nos colégios, nas escolas. Lá fora, aqui no Brasil, a gente tem algumas pessoas que fazem alfa em prisões. Lá fora isso é muito forte. Acontece muito alfa nas prisões e é uma coisa que eu quero muito que isso cresça no Brasil. Mas o alfa ele pode ser reproduzido em diversos localidades. Pode passar? Pode passar? Aqui um pouquinho, falando um pouco mais. E aqui é o curso do casamento. A gente não chama de curso de casais do Alfa. Na verdade, ele é um curso de casamento oferecido pelo Alfa. A gente tem o curso do casamento e o curso pré-casamento, que é para noivos. São menos episódios, se eu não me engano, o de noivos são 6 episódios e o de casados são 8 episódios, se eu não me engano. São bem menos episódios. Esse material também está disponível gratuitamente. É um outro site onde você baixa, mas eu vou passar aqui para vocês. É aquele site ali, cdc.brasil.alfa.org, que é curso do casamento. E ele não é tão evangelístico como o Alfa é. Você pode convidar casais da igreja, pode convidar casais que não são cristãos. Mas o formato dele é mais para trabalhar com o relacionamento do casal mesmo, né? Ele vai trazer sempre os princípios bíblicos, mas ele não é tão evangelístico como o Alfa é. Pode passar? Onde posso organizar o Alfa? O Alfa é organizado em templos, online, escolas, universidades, cafés, células ou grupos caseiros, em prisões, locais de trabalho e muitos outros contextos no mundo inteiro. Com quem você gostaria de formar um grupo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Pode passar? Para quem organizar? O Alfa pode ser organizado para atender diversos contextos e incentivar ministérios.
Aqui é muito interessante, aqui está Alfa Militares. Lá em São Paulo, nós estamos hoje fazendo Alfa em 3 batalhões de polícia. E, gente, é muito interessante, porque o contato, né, que eu tenho lá no batalhão, ele começou a fazer, ele conhecia o Alfa, e aí ele falou que queria trazer nesse batalhão que eu conheço, eles já tinham uma reunião dos policiais toda segunda-feira pela manhã. Eles tinham um café da manhã com os policiais, onde tinha uma pastoral que era feita ali pelo capelão do batalhão, igual acontece capelania em hospitais. Então já existia esse momento no café da manhã, que ia meia dúzia de policiais ali, né? E aí eles começaram a fazer o Alfa. E assim, a gente tem tido tantos testemunhos de policiais que às vezes estavam entrando em processo de depressão, ou que às vezes estavam com o seu casamento completamente destruído, mas que entregaram sua vida a Cristo através do Alfa, e que eles começam a semana, a jornada deles ali, né, uma jornada às vezes tão difícil da polícia militar ali em São Paulo, mas começando a semana falando de Deus, tem trazido grandes testemunhos. Então, o Alfa ele pode acontecer em diversos contextos. Pode passar? Existe também o jeito de fazer Alfa online. Na nossa igreja também nós temos grupos de Alfa online, onde as pessoas se reúnem no Zoom ou qualquer outro Google Meet, enfim, no dia e no horário específico. Eles conseguem fazer compartilhamento de tela do vídeo, todos assistem, todos conversam depois, e aí geralmente eles reservam um dia ou um final de semana para fazer aquele final de semana alfa, só para sair um pouquinho do online, as pessoas terem esse contato mais próximos, ou elas se reúnem num café, ou pode fazer híbrido, uma semana vai fazer online, na outra semana faz na casa de alguém, enfim, é uma infinidade de opções que dá para fazer o alfa. Pode passar? E como começar? Primeira coisa, olha que dificuldade para começar a fazer um alfa. Primeira coisa e muito importante, principalmente para mim. Entrar no site meu.brasil.alfa.org e fazer um cadastro. Você faz o cadastro, o seu cadastro como pessoa. Se a sua igreja já estiver cadastrada, dá para você buscar. Se a sua igreja não estiver cadastrada, você pode cadastrar a sua igreja. E a partir do momento que você faz esse cadastro, você já vai ter acesso a todos os vídeos, a todos os PDFs, a todo o material que a gente tem, tudo gratuitamente. Não tem pegadinha nisso. É engraçado que eu já tive várias reuniões com pastores. Chega no final, o pastor fala, tá bom, mas cadê? Aonde você vai chegar? Quanto custa e tal? Aí eu falo, não, pastor, não tem custo. Mas como não tem custo? Vocês são sustentados por como? Quem paga tudo isso? Assim, são pessoas que doam, tanto aqui no Brasil como lá de fora, que chegam e falam, ó, quero participar, o Alfa mudou minha vida, quero ser quero entregar uma oferta mensalmente, eu quero dar uma oferta, enfim. São pessoas que foram tocadas, pessoas que têm essa chama missionária no coração e que não podem ir e que enxergaram no Alfa uma grande ferramenta de evangelismo e de revitalização da igreja e que contribuem. Então, tudo que a gente faz é aquilo que eu falei, a gente entrega tudo gratuitamente. Então, você faz esse cadastro, forma uma equipe, compartilha a sua ideia, a visão, orem juntos. Gente, um dos principais ministérios que o Alfa busca é um ministério de intercessão, de oração. Nada do que a gente faz. A primeira coisa, se você saiu dessa reunião aqui interessado em fazer Alfa, então a primeira coisa que eu peço para você fazer, dobre o teu joelho, já começa a orar para Deus dar a melhor estratégia de como fazer Alfa, de como atingir as pessoas, de como conseguir unir uma boa equipe na sua igreja para fazer. Nós temos um dos líderes do ministério de oração do Alfa no mundo. Ele costuma dar um exemplo, que ele fala, imagina você recebendo o presente que você tanto queria de Natal. Você é uma criança, você queria, sabe aquele carrinho que acendia luzes, de controle remoto, era o carrinho que você mais queria na sua vida. E você vai lá e ganha esse carrinho.
E na hora que você abre esse carrinho, ele não tem pilha. Ele não serve para nada. Você olha para o carrinho e fica triste. É mais ou menos isso, quando nós fazemos as coisas sem oração. A gente até consegue enxergar as coisas que mas a gente não vai ter a mesma alegria. A oração ela vai ser o combustível para tudo que nós vamos fazer na igreja, seja receber as pessoas, seja fazer o louvor, seja fazer um alfa, qualquer coisa, temos que iniciar com oração. E das experiências que nós temos, as igrejas que valorizam muito essa questão da oração, sabe, no dia que vai ter a reunião do alfa, o anfitrião e o ajudante, eles se conectam meia hora antes, eles chegam meia hora antes e oram juntos. Quando você convida as pessoas, você já coloca num papel a pessoa que você quer convidar. Você fala, o meu tio, ele odeia igreja. Eu quero convidar ele para o alfa. Já começa a orar hoje, para Deus tocar o coração dele e para que ele possa partilhar disso. Então, se cadastrou, formou uma equipe, compartilhou a ideia e a visão, orou junto. Organize 1 ou 2 encontros de treinamento, de equipe e planejamento, que incluam o agendamento das sessões, incluindo o fim de semana. O treinamento para facilitadores e a atribuição das funções gerais, que atende a um dos treinamentos online. Então, como eu falei, todos os meses, nós do Escritório Alfa, nós temos já agendados, todos os meses, a gente está lá no calendário, 2 treinamentos oficiais, onde qualquer pessoa pode entrar. Inclusive, nós tivemos um sábado agora, esse sábado que passou. É sempre um treinamento no meio da semana à noite e outro treinamento no sábado à tarde, para a gente conseguir atingir todo mundo que trabalha, que estuda e que não pode. Tirando esses treinamentos, que são os treinamentos oficiais, você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, mandando e-mail, falando, eu vou participar do treinamento online, mas eu queria um treinamento focado na minha igreja, com os meus líderes, a gente também vai fazer isso. Aí você fala, o pessoal na minha igreja não gosta de nada online, preciso que vocês venham presencialmente na minha igreja. A gente vai organizar para a gente estar presente também na igreja. A gente vai direcionar vocês para uma igreja hub, que nem eu falei, vocês são privilegiados, porque vocês têm aqui a igreja do Caraíba, onde eles oferecem o treinamento, essa experiência, né, o Fabrício e a Keila. Então, a gente vai fazer o máximo possível para você ter a melhor experiência com o Alfa, para você utilizar essa ferramenta da melhor forma, porque, gente, eu não vou enganar vocês. Tem igrejas que, às vezes, têm um feedback para a gente, não deu certo. E quando a gente vai conversar, por que não deu certo? E aí, assim, diversas coisas. A gente vai gravar, inclusive, uma série de vídeos de treinamento das 7 melhores práticas. Já teve igrejas que o cara chegou e falou, no meu grupo, não sei por que, não deu certo, a gente não conseguia falar. Aí a gente vai, detalhar, mas como que era? A gente começava lá o alfa e tinha 35 pessoas. Eu falei, não, como assim? 35 pessoas no seu grupo? Não dava para todo mundo falar, não tinha como. Então, esses pequenos detalhes que a gente vai conversando para a gente conseguir ter um grupo saudável e terem uma boa experiência na igreja. Quarto passo, convide, comunique à igreja que o alfa irá começar e fale sobre o objetivo do programa. Encoraje-os a convidarem os outros e a orarem por tudo que esperam acontecer e contemple nosso Deus transformando vidas. Como eu falei, dependendo da cultura, do tamanho da sua igreja, o alfa vai acontecer de alguma forma. Na igreja Batista Atitude, do pastor Josué Valandro, para quem conhece, é uma igreja com cerca de 15 mil membros. Todo domingo tem muitas pessoas que aceitam Jesus. E aí o que eles fizeram lá? Eles colocaram o alfa como o primeiro curso para as pessoas que estão iniciando a caminhada cristã. Então, por exemplo, agora a gente está finalizando o mês de maio. Eles vão pegar a lista de pessoas que aceitaram a Cristo no mês de maio e vão fazer turmas alfa com essas pessoas, para iniciar a caminhada cristã dela. Como na minha igreja nós fazemos por temporada, convidamos os membros da igreja para que eles convidem outras pessoas também. Enfim, há diversas possibilidades de como fazer o alfa para servir a igreja de vocês. Pode passar. Adote o alfa para a sua igreja ou grupo e abra espaço para todos explorarem as maiores questões da vida. Pode passar, eu acho que finalizou. Aqui são os nossos contatos do Alfa Brasil. Aqui o meu celular, nosso contato. Qualquer um de vocês pode me mandar mensagem. Eu pretendo estar disponível 100% para vocês. E o Alfa no Brasil, como eu falei, ele já existe há muitos anos.
Só que como escritório oficial nós temos apenas 1 ano e meio. Só que, gente, quando eu participo das reuniões da América Latina, né, quando a gente vai ver num contexto global, se vocês verem como que as pessoas olham para o Brasil, é incrível o potencial que o nosso país tem de evangelismo para impactar não só essa geração, mas para impactar o mundo todo. Muitos países estão sofrendo, né, não estão conseguindo mais pregar o evangelho. E nós ainda vivemos num país livre, onde nós podemos propagar o evangelho. Então, o que a gente enxerga no nosso país é uma coisa muito grande daquilo que Deus pode fazer, né? Muitas vezes, não começando grande, começando pequenininho, mas começando com uma base sólida, com uma base forte. Muitas igrejas voltaram da pandemia com a sua quantidade menor. Menos pessoas indo à igreja. Mas eu acredito que a igreja que voltou da pandemia pode ter voltado menor, mas voltou muito mais forte. Muito mais convicta daquilo que Deus, do potencial que Deus pode fazer através da igreja. E uma coisa que eu falei aqui no culto de domingo, quando eu preguei. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E é interessante que porta não é um instrumento de ataque. Você nunca viu alguém carregando um monte de porta para ir para a guerra. Porta é um instrumento de defesa. Ou seja, quem tem que ter medo não é a igreja, é o inferno. Porque é a igreja que vai tirar as almas que estão sendo tragadas por eles. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor. E para encerrar minhas palavras, eu quero passar primeiro um spoiler daquilo que eu falei, e depois alguns vídeos de testemunhos que eu queria que vocês vissem, porque mais do que só falar, é importante ver e ouvir um pouquinho daquilo que o Alfa tem feito em diversas comunidades, denominações pelo Brasil. E acho que é isso. Pode passar. Ó, esse daí, gente, deixa eu só explicar. Enquanto eu vou soltando o vídeo, eu vou passar aqui. Peraí, rapidinho, dá uma pausa. Essa série que nós fazemos aqui, a série Adultas foi gravado na Europa, em Londres, e a série Jovem foi gravada no Canadá. Foram investidores que foram lá e bancaram, ó, quanto que é? 1 milhão e pouco? Vou bancar para a gente fazer um episódio. Ano que vem nós teremos uma nova série Jovem, que será gravada, que já está sendo gravada, já está sendo finalizada, e ela vai trazer bastante um contexto da América Latina. Então a gente vai ter brasileiros, argentinos, colombianos, então vai trazer um pouco mais para perto da nossa nação. E esse vídeo que eu vou passar agora é o vídeo da série Alpha, que foi produzida especificamente na China, para a China. E assim, a série é a série mais atual que o Alpha lançou. E ela tá assim incrível. A qualidade do vídeo, a qualidade de imagens, vocês vão ver um pouco do que eles fizeram. E um detalhe muito interessante é que, não sei se aqui nós temos missionários, pessoas que já foram para a Ásia, para a China, mas a China é um país que se diz que pode pregar o evangelho. Mas se você atingir muita gente, você vai incomodar. Então, lá o Alpha não é disponibilizado como aqui no Brasil, onde nós temos uma plataforma onde você pode ir lá, entrar e baixar a hora que você quiser. Até por controle do governo, isso não é permitido, nós propagarmos o evangelho Alpha. Então eles produziram uma série inteira na China e é compartilhada através de pendrive. Essa caixinha aqui eu vou passar para vocês darem uma olhada. Isso aqui é muito raro de achar, eu consegui, porque eu ganhei de presente quando eu estive lá no Canadá, de uma missionária lá da China. E aí eu quero que vocês vejam a qualidade de como é feito. E assim, o Alpha ele é compartilhado assim. As pessoas assistem através do pendrive e aí compartilham com as famílias, com os vizinhos, né? Porque eles não têm essa liberdade de compartilhar como a gente compartilha aqui. Eu vou passar aqui a caixinha para vocês enquanto vocês assistem um pouquinho do vídeo que foi produzido. Pode abrir, fica à vontade.
生活那么忙碌，每天都忙忙忙，赶赶赶，冲冲冲。每一天从早到晚，我们需要做出许多决定，也经常要面对生活中的压力。我们似乎永远都没有足够的时间去做所有的事情，尤其是去思考人生的大问题，像是为什么我们在这里，我们的人生目的是什么，还有难道生活就这样而已吗？嗨，大家好！你们好，我来了，很开心我们今天开始录制了。启发是一个可以让我们稍作停留，探讨人生许多课题的地方。在这里，你可以自由地提出问题，互相交流。我们非常欢迎和大家开始这趟旅程。大家好，我是瑞涛，我来自北京。大家好，我是廖智，我来自四川。欢迎大家来到启发。哎，廖智啊，你有没有想过你是谁？我是廖智啊。我的意思是你真正的身份是谁？你来到这世上是要做什么？你以后要往哪里去？哇，这些都是人生的重大问题啊！我们的生活这么紧张，哪有时间安静下来去思考这样的问题呢？确实，我刚才说的那3个字“忙忙忙”，我觉得可以理解为忙忙忙。有些人日以继夜的忙碌，盲目没有目标，然后就茫然失去了希望。真的，一生一眨眼就过去了。我有时候时常会想，人生就是如此吗？就剩24小时了啊！24小时！24小时，我还这么年轻，有点少吧？24小时不够啊。可能我得想一想，为什么会面对这种状况。我觉得太难了。肯定不会工作了，这肯定是确定的。我会到世界各地转悠转悠。我会去蹦迪。我要回去和家人吃饭。喝酒，等喝多了我就不知道怎么过了。洗好澡，化好妆，完了，睡觉，睡觉，睡觉。我得找个地方，然后种一棵树，上面写上我的名字，表示我曾经来过这个世界上。挥霍钱财，哎呀，反正都要没了嘛，都不远了嘛，已经终点了，快，那肯定就得挥霍嘛，把自己想干的什么事儿全都干一遍，不就行了吗？对吧？Pode pausar. Bom, acho que vocês entenderam tudo que foi falado. E esse é só um trecho, né, do primeiro episódio, mas vocês viram a qualidade do vídeo e assim, é incrível como foi produzido para aquela nação, enfim. A gente fica com o coração muito grato. E eu creio que futuramente a gente pode produzir o tamanho que o nosso país tem. Eu fico imaginando nós produzirmos isso e filmarmos. Se a gente filmar no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, na região Norte, no Centro, enfim, o Brasil ele é incrível. O Brasil ele é um país maravilhoso e eu tenho certeza que a gente futuramente consegue chegar nesse nível, nesse patamar e assim, se a gente conseguir, o impacto nas pessoas é muito grande. E vocês viram que mais ou menos o vídeo ele passa uma mensagem inicial e aí ele faz pergunta para as pessoas. E nesse momento das perguntas que ele faz para as pessoas, nós fazemos as perguntas no grupo também. No caso aqui, perguntou o que as pessoas fariam em 24 horas de vida. Só ia ter mais 24 horas. E aí você pode pausar o vídeo e perguntar no seu grupo. O que você faria se você só tivesse mais 24 horas de vida? E assim, vão surgir diversas respostas. E nisso vai quebrando o gelo e as pessoas vão abrindo o coração para o Evangelho. Eu queria compartilhar o testemunho agora da pastora Tati Soeiro. Ela é a esposa do nosso pastor e ela cuida do Ministério de Mulheres lá da igreja. Eles começaram a fazer alfa mulheres durante a pandemia. Pode soltar. Sou a Tati Soeiro, esposa do pastor Rodrigo Soeiro. Somos pastores da ADAI. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido a nossa experiência com o Alfa. E realmente tem sido uma experiência incrível. Nem nos nossos melhores sonhos nós imaginaríamos estar aí discipulando através dessa ferramenta chamada Alfa
tantas mulheres e tantos homens. Em especial aqui eu vim falar sobre o discipulado com mulheres. Nós temos em nosso discipulado Alfa mais de 350 mulheres sendo alcançadas nessa pandemia. Se estivéssemos de forma presencial, talvez não conseguiríamos montar tantos grupos assim, mas de forma online, nós temos alcançado mais de 350 mulheres. Eu quero então encorajar você que nunca participou de um grupo Alfa, participe, porque tem tido resultados nas vidas dessas mulheres e como tem sido especial. E eu tenho certeza que a sua vida será alcançada através dessa ferramenta Alfa e abençoará não só a sua vida, mas através da sua vida abençoará outras pessoas também. Essa é a minha experiência que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e eu espero em Deus que você participe aí de um grupo Alfa e seja alcançado. Que Deus te abençoe. Pode passar o próximo vídeo. Acho que passou. Oi, gente, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa, e estou aqui para compartilhar com vocês experiências sobre o curso Alfa. Na década de 90 eu tive ciência sobre esse curso, quando viajei para Londres, na ATB, e rapidamente implantei na minha primeira paróquia. Iniciamos com o Alpha Team, onde nós alcançamos muitos adolescentes para Jesus. Hoje, alguns deles são pastores na nossa atual diocese. Ficamos muito felizes de ver aquela metodologia sendo compartilhada e alcançando tantas vidas que acabaram abençoando muitas famílias. Depois implementamos o Alfa nos presídios, onde hoje, inclusive, nós temos uma igreja em um dos presídios aqui da nossa cidade, a capital paraibana, João Pessoa. E o Alfa nós realizamos em vários lugares, em várias igrejas, em diversas faixas etárias. Tivemos, inclusive, o Alfa para casais, através do Marriage Course. E hoje nós continuamos abençoando muitos casais. E o Alfa, recentemente, através dos brilhantes vídeos que foram produzidos pela igreja lá no Canadá, nós temos implementado tanto para jovens, na escola, que tem abençoado muitos estudantes, e também na igreja local. O Alfa tem sido usado para plantar novas igrejas através dessa metodologia de algumas semanas, passando o vídeo, partilhando, compartilhando a nossa fé em Jesus Cristo e trazendo experiências carismáticas com o Espírito Santo de Deus. O nosso muito obrigado ao curso Alfa, ao Alfa Brasil e a toda a sua extensão que tem abençoado os 4 cantos da nossa nação. Deus abençoe você. Pode passar o próximo vídeo. Quando o outro. A gente conhece o do rapaz de Recife. A proposta de Alfa, com as reuniões, com o momento. Bom, eu me chamo Carlos Augusto, tenho 30 anos, moro no Brasil, natural de Recife, Pernambuco. E eu vim contar um pouco sobre a minha história, antes de conhecer o Alfa. Antes eu não era muito certinho, então eu tinha uma vida totalmente adversa do que eu tenho hoje. Como garoto sofredor e morador de comunidade daqui do Brasil, eu sempre tive uma vida muito agitada. Fora de casa, sempre tentava fazer alguma coisa errada ali, outra aqui, me envolvia com pessoas erradas aqui, outra aqui, e não estava no caminho de Deus. Posteriormente, conheci um grupo de jovens que fazia célula, e assim eu fui me apegando mais e mais a Deus. Um colega meu irmão, eu considero como irmão, foi para essa igreja, que lá eles tinham essa questão de desenvolver o Alfa na vida dos jovens. E foi lá que eu conheci o Alfa, que é a questão de perguntas, debates, é totalmente didático, você consegue interagir com o programa, então eu achei isso muito legal. Não só isso, como a questão mais acolhedora dos cristãos que estavam lá, porque minha visão anterior era totalmente disturbada. Tinha a questão de eu ver e perceber que as pessoas sempre olhavam a vida das pessoas, sempre apontava, sempre fazia isso, sempre fazia aquilo, e aquilo ali foi me chateando e foi me distanciando. E através do Alfa e dessas pessoas dessa igreja, foi que eu me reaproximei. Dessa forma, foi desenvolvido um trabalho tão legal na minha vida que eu consegui contagiar até outras pessoas. Após o Alfa,
Eu notei que o meu tratamento com meus colegas são melhor. A minha mãe é muito melhor. Hoje em dia eu penso mais em orar, pedir a Deus, tá adorando a Deus. Tá? O Alpha foi muito bom por isso, pela minha mudança pessoal, pela minha mudança que eu tive, pessoal, tanto social também, tudo através do Alpha. Porque esse curso vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Então, é esse o conselho que eu deixo para vocês. Venham com a gente do Alpha, que Deus vai trabalhar na sua vida. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Tamo junto. Gente, eu amo testemunhos assim. Pode colocar outro. Esse testemunho do Carlos Augusto é muito bonito. Quando a gente conhece a proposta de Alpha, com as reuniões, com o momento em que a gente vai estar acolhendo as pessoas que vêm à igreja, com um lanche gostoso, quando a gente percebe que o humor faz parte, ali realmente percebemos que Alpha funciona porque ele está ao nível de qualquer pessoa. Pessoas que tenham muito conhecimento ou pouco conhecimento, logo de cara vão se sentir à vontade no grupo, porque elas serão recebidas como um igual. E, sabem, uma das questões que realmente faz Alpha funcionar é a amizade que se cria. As pessoas passam a gostar umas das outras e faz com que as pessoas cresçam nesta comunhão. Uma irmã, eu vou colocar o nome dela, é a Denise. Ela não está mais entre nós. Ela foi levada pelo Senhor depois de um longo período de câncer. Mas ela, enquanto descobria a sua doença e enquanto descobria a sua solidão dentro da doença, foi alcançada pela proposta de Alpha. Ela fez o Alpha e tornou-se líder do grupo em uma das igrejas. E a sua liderança foi tão marcante, ela foi tão séria, ela foi tão comprometida, que mas muitas pessoas, a partir do seu testemunho, encontraram Jesus. E nós damos graças a Deus por esta vida. Por isso, Alpha é tão marcante. Ele transforma vidas, ele dá sentido a vidas. Eu diria ainda que um efeito colateral do Alpha, muito benéfico para dentro da igreja, chama-se formação de lideranças. Formação de lideranças comprometidas com as questões básicas da fé e que as traduzem para dentro de uma vida concreta. Isto é tão necessário. Por isso eu recomendo que Alpha seja algo colocado também no coração das igrejas neste Brasil, de forma que possam trazer pessoas para dentro da igreja, ouvir a palavra de forma fundamentada e criar lideranças comprometidas com esta palavra. Amém. Só para encerrar as minhas palavras, antes de eu chamar o Fabrício e a Keila, queria passar um último vídeo, que é um testemunho que está inserido dentro de um dos vídeos Alpha. Esse é um testemunho que as pessoas vão ter acesso. É um testemunho muito impactante. E no final do vídeo vocês vão ver o Nick Gamble falando, que é um dos pioneiros do Alpha no Brasil, que é que trouxe o Alpha para todos nós. Pode soltar. Meu nome é Parit Emanuel e participei do genocídio de 1994 contra os Tutsis. Eu matei muitos Tutsis sob a ordem de uma liderança ruim e passei 6 anos na prisão e 4 anos em serviço comunitário. Na prisão, colegas detentos me convidaram a fazer o Alpha. Eu fui, mas lutei para me encaixar. Eu percebi que eu precisava contar a verdade sobre o que havia feito e escrevi uma carta pedindo perdão aos parentes daquele que eu tinha matado. A vida foi muito dura depois que eu fui solto da prisão. Encontrei minha esposa com 2 filhos que não eram meus e enfrentei muitas situações desoladoras.
Eu não sabia como eu ia conviver com os sobreviventes do genocídio depois do que havia feito. Meu coração estava cheio de agonia, solidão e medo. Encorajado pelo Alfa na prisão, eu decidi fazer o Alfa de novo. Eu aprendi que Jesus perdoa. Eu vivi o amor de uma forma que nunca tinha conhecido antes. Com a ajuda de um missionário local, eu fui procurar o Vincent, cuja mãe e avó eu havia matado, para pedir perdão. Hoje eu vivo em um lugarejo construído por sobreviventes do genocídio e perpetradores. O Vincent mora no mesmo lugar. Nós construímos uma amizade e agora eu sinto uma paz que nunca tinha sentido antes. A vida cotidiana continua a ser um desafio, mas eu encontrei o perdão e a cura para as coisas que eu havia feito. Paulo escreveu: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não passem pela vida dizendo: eu não fiz mal a ninguém. Esta não é uma grande ambição. Que tal fazer o bem? Há tanta injustiça no mundo e tanta coisa que pode acontecer quando combatemos o mal com o bem, quando lutamos contra a injustiça. Olhe o que outras pessoas fizeram no passado, inspiradas pelo exemplo de Jesus. Olhe como Shaftesbury mudou toda a condição social da nação dele no século XIX. Olhe Wilberforce, como ele liderou a campanha para abolir o comércio de escravos. Olhe Martin Luther King Jr. e como ele lutou para acabar com a segregação entre negros e brancos na América do Norte. Olhe Madre Teresa, que transformou tantas vidas se doando de todo o coração ao cuidado dos pobres. Isto não é apenas para os grandes heróis da história. Isto é para você. A sua vida pode fazer uma verdadeira diferença. Sua vida tem um propósito. Você pode deixar um legado de vidas transformadas. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em nome de Jesus. Queria chamar o Fabrício e a Keila aqui na frente. Que eles, acho que, não sei quantos de vocês têm perguntas e assim, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para esclarecer qualquer pergunta, dúvida que vocês tiverem. Mas melhor do que vermos vídeos de testemunhos é ouvirmos de pessoas que estão vivenciando isso. Pessoal, é muito emocionante viver o Alfa, né? É tudo que a gente tem visto. E assim, sabe o que é o bom? O bom é que nós temos visto aqui na nossa experiência famílias inteiras serem restauradas. Porque às vezes o pai vem primeiro, na série adulto. Aí depois ele traz o filho. Muitas vezes acontece o contrário. Os filhos vêm primeiro e depois eles trazem os pais. Então nós temos visto famílias inteiras restauradas. Isso é muito impactante, né? A nossa casa, nós temos 4 filhos. E todos os 4 se envolveram com o Alfa. E hoje, né, nós temos 3 mais ativos. E todos eles, e assim, a gente fica emocionado de ver nossos filhos, por exemplo, sem que a gente faça nada, sem que haja constrangimento. Mas toda temporada eles orando para saber quais colegas, quais amigos eles vão convidar para o Alfa. Então, outra coisa também, ontem nós tivemos a nossa reunião de oração, né, que a gente faz pelo Zoom com a liderança do Alfa, na segunda-feira. E nós acabamos de passar por um final de semana Alfa. E a alegria da equipe, sabe, com que Deus fez no final de semana, era algo assim inexplicável. A alegria que cada um tinha de como que Deus atuou. Então, quando esse pastor falou aqui por último, da formação de liderança, a gente tem experimentado isso. Porque o que acontece com o Alfa? O Alfa é essa porta aberta para fora, certo? O Alfa é essa porta que vai garantir uma oxigenação da sua igreja, gente chegando, certo? Só que aqueles que são impactados, eles querem voltar na próxima para trazer um parente. Ah, eu quero trazer meu parente, eu quero trazer meu amigo, eu quero trazer meu colega de sala, eu quero trazer o fulano. E aí ele volta como ajudante. E aí a gente vai discipulando esse pessoal. Então, o nosso privilégio, meu e da Keila, é conviver com essa equipe.
Porque isso é uma outra coisa que vai acontecer na parte. Né, da experiência do Alfa, nasceu um culto que tem sido o culto de jovens da nossa igreja. Né? Então, assim, vai havendo vários desdobramentos. Né? Algumas pessoas falam para nós, assume o Alfa Casais, faz o Alfa Casais. A gente não assume porque o Alfa ele tem vários desdobramentos. Deus vai levantar alguém para fazer o Alfa Casais. Mas uma coisa que nós vemos é isso. Sabe aquela história que o Eduardo contou da maestrina? A gente fica emocionado porque é isso mesmo. A pessoa começa a vir e ela tem prazer de fazer uma mesa diferenciada do Alfa. Não é uma mesa qualquer. Eu não vou servir um lanche. Eu vou ministrar, eu vou tocar vidas. E aí, então, a gente tem gente que vem para servir o lanche, a gente tem gente que vem para receber as pessoas, a gente tem gente que vem para acompanhar o convidado, e essa pessoa vai sendo tocada por Deus, e Deus vai fazendo, Deus vai falando. Né? Nós já, a série que ele falou de adultos, ela está disponível desde 2016. Então, nós já devemos ter rodado aí mais de 10 vezes. O bom é ver Deus fazer cada vez. O bom é a gente ver Deus tocar as pessoas cada vez. Então, nós incentivamos muito você a fazer o Alfa, a chamar suas pessoas, porque você vai oportunizar que os membros da igreja se envolvam. Eu falo que o Alfa alcança os desigrejados, ele alcança aqueles filhos de líder que não se converteram, alcança gente que está dentro da igreja que não se converteu. E ele vai, então, assim, o que ele falou de revitalização de igreja, né? E mais, ele vai firmar a pessoa na igreja. Porque a pessoa que vai ficar à toa na igreja, vem uma pandemia, daqui a pouco ela não vem na igreja mais. Mas quando ela se converte, se entrega a Cristo e traz outros, ela vai ficar. Ela vai ficar e vai ficar envolvida. Amém? A Keila vai dar um testemunho de... Nós vamos pegar um exemplo, né, de alguém que aconteceu. Nós temos vários e vários e vários e vários. É isso mesmo, gente. É difícil até escolher um só para contar, porque são muitas histórias, muitas histórias. Mas eu fiquei pensando que, às vezes, a gente mostra assim, um Alfa, né, super bem produzido. Né, a gente pensa, nossa, mas o Alfa é uma coisa assim, muito grande, é para uma estrutura, né, grande, como é que faz? Minha igreja é simplesinha, ou aquele grupo que eu faço e tal. E eu lembrei de, quando a gente começou, em 2010, que foi em Brasília, que tinha lá um grupo, tinha sociólogo, tinha líder da comunidade espírita, tinha esse tipo de gente. E depois nós fomos para Macapá. Em Macapá, eu acreditei que o evangelho é poder, né? A gente precisa viver isso. E o Alfa é uma ferramenta para a gente levar esse evangelho. E eu conheci uma igreja lá de crianças, e não é uma igreja com ministério infantil forte, é uma igreja de crianças, então você deduz que são crianças de risco, porque estão andando por aí e os pais não acompanham. E a pessoa que organizava tudo ali, a pastora, ela compartilhou comigo todas as dificuldades, e eu sugeri a ela que a gente fizesse o Alfa. Não tinha Alfa em vídeo, como é hoje, tão fácil. E o desafio é que eram crianças, mas criança cresce rápido, e ela já tinha ali alguns adolescentes. E ela pediu para, então, a gente fazer, rodar o Alfa lá. E eu quero falar a história de uma menina de 12 anos. A gente foi para o... Eu não conhecia, né, aquelas crianças todas, mas essa menina, nós fomos passar um dia fora, ao invés do fim de semana Alfa, a gente fez o dia Alfa. E depois ali do episódio, eles se levantaram para fazer ali uma dinâmica, e ela deixou essa menina de 12, ela sempre levava um caderninho. E não era orientação nossa, mas isso partiu dela. Era uma menina assim, diferenciada, dinâmica. Você via que ela tinha esse aspecto da liderança nela. Muita gente, né, a turma andava atrás dela. E ela muito firme com tudo, e ela tinha esse comportamento, né, de levar um caderninho com ela. Quando eles levantaram, o vento tocou e o caderninho parou numa folha. E quando eu olhei, coincidia mais ou menos com a semana que a gente tinha começado o Alfa, a série Alfa com eles, e estava escrito: eu não aguento mais viver. Eu não tenho mais perspectiva nenhuma de vida, eu quero morrer. Eu vou morrer. Mas existiam mais páginas para frente. E ela foi anotando coisas que ela foi agregando do Alfa. Algo foi acontecendo na vida dela. Mas, como era algo grave, eu comentei, né, com a pastora: olha, cadê onde ela está escrito isso?
São coisas fortes que estão escritas ali. E então ela me falou, Keila, eu vou te falar quem é essa menina. Ela é a filha caçula, ela só tem irmãs. E ela fez 12 anos agora. E na casa dela, as mulheres, ao final de semana, elas têm que vender o corpo e trazer dinheiro para casa. E quem faz isso é o pai, que é o homem da casa. Então, ela tinha duas opções. Ou ela levava dinheiro dessa forma, como ela tinha essa característica nata nela de liderança, ou ela fazia dessa forma, ou então ela ia ser aviãozinho, na escola, ali, no bairro onde eles moravam. E ela, como ela já vinha, até antes da série, né, nessa igreja, ouvindo falar do Evangelho, ela entendeu que aquilo não era para ela. Não era para ela. Mas ela era filha caçula. E ela tinha... Como é que ela ia fazer? Ela ia fugir de casa? Mas até então ela não tinha nenhuma perspectiva para viver mais. E o Evangelho transformou. Trouxe luz à vida dela. Eu sei que logo assim que finalizou, a gente voltou de Macapá, e eu perguntava, pedia notícias dela, de uma prima, e logo em seguida, assim, uns 2 anos depois, a gente recebeu um pedido de oração e também de oferta, porque elas seriam enviadas por um projeto missionário. Elas queriam se tornar missionárias, aprender uma língua e fazer tradução de Bíblia, porque elas estavam indo para uma tribo. Estava só esperando completar, né? Ela não podia ir, mas para quando completasse 18 anos, elas serem enviadas e já estarem com essa formação. E mesmo nessa comunidade, eles faziam um outro trabalho com que a gente chama de palafita, mas lá eles falam ponte, porque essa pastora descobriu que algumas crianças vinham desse lugar e os pais tinham que ser alcançados, né? Então conseguiu ali uma casa e se rodava o Alfa-Lá, e ela perguntou, antes disso ela perguntou, será que dá para fazer o Alfa-Lá? E eu falei assim, mas eles são analfabetos? São analfabetos. Na época, o Fabrício até teve o privilégio de encontrar o Nick Gamble no Rio, e você levou isso para ele, e o Nick Gamble simples falou assim, o Evangelho é poder. Nós nunca fizemos, mas tenta. E o que a gente viu nessa comunidade é que esses momentos de conversa, quando são parados, a gente não via diferença nos assuntos, nas questões que eram faladas, com aquele sociólogo, por exemplo, lá de Brasília. Porque o Alfa vai tratar de questões da vida mesmo. E como o Evangelho transforma, porque no último dia, já encerrando a temporada, a gente faz ali uma finalização, um momento festivo. Ela tinha mandado fazer umas camisetas para dar de presente, certificado, porque pensa o que é um analfabeto. De repente, ele tem um certificado de um curso concluído. E essa pastora virou para mim e falou, Keila, eu não vou poder ficar aqui muito tempo, porque amanhã é Dia das Mães, isso era um sábado, amanhã é Dia das Mães, e eu quero aproveitar esse momento para levar as mães lá na igreja das crianças. E, não, eu falei, beleza, tudo bem. Eu não ia poder ajudá-la no outro dia, mas no outro dia, ela me liga apavorada, no domingo de manhã, Keila, você não sabe o que está acontecendo aqui. E eu falei, meu Deus, deve ter ido um monte de mãe, e ela está lá apavorada, mas não era isso. Ela disse que aquela comunidade, onde a gente tinha encerrado o Alfa no dia anterior, eles chegaram lá todos com as camisetas que eles tinham ganhado, e ouviram ela dizer sobre essa programação do Dia das Mães, e chegaram lá e disseram, nós ouvimos você dizer e a gente está aqui para te ajudar, para servir. Talvez assim, a gente ouvindo falar assim, a gente não entenda, é bom falar do contexto, era uma comunidade carente, que a vida toda aprendeu a receber. Receber doações, receber cesta básica, receber auxílio. Eles não conheciam esse universo do servir. E ninguém ensinou isso para eles, de modo formal. Mas o Evangelho transforma, porque no começo você disse, né, que é uma questão não só de transformação da igreja, mas acontece uma transformação social. O Evangelho faz isso. E quando eu lembrava, né, poxa, e lá atrás a gente perguntando, será que a gente pode... Funciona o Alfa com uma comunidade de analfabetos, uma comunidade carente? É a mesma coisa de perguntar, gente, o Evangelho funciona para todo mundo?
E eu queria deixar esse testemunho. Porque algo parecido, né, eu poderia contar até, tem tantos outros testemunhos que a gente poderia falar, mas ele é mais parecido com o nosso contexto, e a gente está aqui, e as próprias pessoas estão aqui, poderiam falar, mas eu quis trazer algo diferente para incentivar, motivar. É isso. Bom, aí nós temos duas. Eu queria passar a palavra para o pastor Lúcio, né? O Eduardo estava aqui para responder perguntas, né, também sobre tudo que foi falado, mas aí é com você, pastor Lúcio. Amém, irmãos. A gente tem menos de 3 horas que nós estamos aqui. Menos de 3 horas. Paulo disse que nós temos que remir o tempo, que os dias são maus.